Gratidão. E aqui um ponto bem importante, né, de todo esse trabalho, gente, para a gente ter consciência, né, tomar consciência do que significa a consciência, que é um trabalho espiritual, gente. Então, todo trabalho consciência, todo trabalho de despertar a consciência, de expansão de consciência, significa a gente reconhecer a divindade, nossa divindade. Então, é um trabalho considerado espiritual. Então, não é um trabalho material, mas é o reconhecimento do espírito sobre a matéria. Então, o trabalho do despertar e essa energia cósmica, né? No caso, essa energia uraniana, o papel dela, entre aspas, papel, é unir o ser, reunir o ser novamente à sua essência. Então, ele despertar para a sua essência. Então, isso é um que a gente chama de chamado, né? A gente não vai chegar e falar, ei, você, né? E aí, já se uniu sua essência? Não existe isso, gente. Então, é um trabalho que vem de um nível superior, que nós ancoramos a energia, nós trazemos essa energia e nós fazemos esse trabalho através do nosso instrumento, do nosso canal, irradiamos isso. Então, o ser, aquele ser que necessita da informação, ele chega, né? Ele vem. Então, o que acontece? Isso acontece por quê? Por ressonância vibratória. É aquilo que a gente diz, uma pessoa tem um dom. Por que ela tem um dom? Porque tem alguém que precisa receber aquele dom, né? E é o contrário. Então, por que eu me conectei, né? Me reconectei com a minha família cósmica? Porque justamente estava em alinhamento energético. Por quê? Porque isso existe dentro de mim. Então, o que existe dentro do ser vai se conectar a determinada pessoa, a determinado fato, a determinada circunstância, mas vai ter sempre um ser humano, que está fazendo um trabalho desse e que pode levar essa pessoa, ou que deve levar essa pessoa, que deve chegar até essa pessoa para levar essa informação. Então, todo o trabalho ele é feito por vibração, por ressonância. Nunca. Por quê? Porque cada ser está num nível de despertar, né? Então, alguns vão despertar, alguns assumiram o compromisso de despertar durante a transição para ajudar outros. Então, isso está acontecendo porque isso foi acordado. Outros não. Outros falaram, não sabia de transição nenhuma, não vou despertar, e não foi acordado. E está tudo certo. Então, não adianta a gente ir lá, ou bater lá e falar, ei, não existe. Então, por isso que a gente chama que a espiritualidade, ela é o espírito, ele sabe tudo, e ele vê tudo mais do que nós aqui que somos mente física. Então, no momento em que vem essa intuição, eu atuo, né? No momento que não vem, não atuo. Então, é simples assim. Por quê? Porque é o momento em que as coisas estão entrando em sintonia, em sincronia e que tem algo para ser ou recebido ou transmitido. E tudo acontece assim. Por quê? Porque o espírito atua sobre nós, né? Então, esse é o despertar que todos precisam compreender para entender que são seres divinos, né? Então, a gente não confundir as comunicações com algo que a gente vai lá buscar lá fora, vai subir num palanque e ficar, né, falando no microfone, ei, quem que acordou? Né? Então não existe nada disso. O que existe é um trabalho do invisível para o visível, que traz essas energias e conecta pessoas, e encontra pessoas, fala com pessoas, acontecem situações, a pessoa assiste o vídeo, eu assisto o vídeo de outro, e assim sucessivamente tudo vai acontecendo e vai se sincronizando, sintonizando. Por quê? Porque um está transmitindo e o outro precisa receber o que o outro está transmitindo. E assim tudo vai acontecendo. E esse é o modus operandi, esse é o movimento da nova era, o movimento da nova Terra, que é justamente criar esses elos invisíveis, entre aspas, porque aí nós nos conectamos através do coração. Então, o coração sabe, o coração não tem
aquela bagunça, não precisa arrumar o coração, está arrumado. Obviamente que ele precisa ser curado se ele tiver passado por muitas coisas, né? Mas em essência, né, o coração que a gente diz, o coração não físico, o coração sutil, né? E a consciência, está tudo certo lá. Então esse coração sabe como fazer, como não fazer, e ele está em estado de percepção, ele está em estado de permissão, de disponibilidade. Então ele está indisponível. Quando surge algo, ele atua. Não surgiu, ele não atua. Então ele está sempre disponível, fazendo como uma bússola, né? Ele está disponível, estou disponível para servir. Surgiu determinada coisa, está te colocando ali para fazer aquilo, você está a serviço, está servindo. Independente de você fazer algo, como a gente está nesse processo de despertar, todos nós estamos ajudando uns aos outros. Então isso acontece naturalmente. Mas, quando uma pessoa está nesse serviço, porque ela veio para isso, ela está dentro de uma egrégora, de um núcleo, de um conjunto de seres que também estão assessorando nesse processo. Por quê? Porque aquela pessoa, aquelas circunstâncias, às vezes precisa de energias e situações muito além daquilo que a gente percebe fisicamente, né? Ou aquilo que a gente pode fazer naquele momento. Então essa energia se amplia, né? Fica gigante, e aí o ser pode ajudar naquela situação muito mais do que se ele fosse um ser sozinho. Okay? Então a gente tem que deixar bem claro que é espiritual, né? Evidentemente, porque é uma energia cósmica, é uma energia invisível, uma energia que leva o ser a reconhecer a sua divindade, e ela tem que ser respeitada, gente, porque é uma energia sagrada, é uma energia da vida, que mantém a vida, e a gente tem que estar sempre direcionando ela com amor e carinho para as finalidades pelas quais ela veio, pela intuição, né? O que ela está trazendo e o que a gente deve fazer naquele momento. Ok? Gratidão.